Glória a Deus. Nossa primeira lição sobre dons à disposição da igreja, os dons número 1, e nós vamos falar hoje sobre conhecimento, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. E nós temos hoje a grata satisfação de estudar um estudo escrito pelo nosso querido pastor Joel Freire Costa. E ele aqui discorreu sobre os dons, é uma pessoa muito estudada nesse sentido, gosta muito desse tema, e com certeza nós vamos ser muito abençoados pela palavra que o nosso pastor escreveu, ok? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O estudo dos dons espirituais é essencial para uma compreensão mais profunda da vida da igreja e da operação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Ao longo do Novo Testamento, encontramos uma rica variedade de dons concedidos por Deus à sua igreja com finalidades específicas, origens distintas na Trindade e aplicações práticas para a edificação do povo de Deus. Aqui o pastor já descreve logo no início as três categorias que estão os dons, as três principais categorias, né? O carismata pneumática, o domata e o carismata. A primeira categoria, que aparece em 1 Coríntios 12, 4, carismata pneumática, é detalhada nos versículos 8 a 10. Esses são os dons sobrenaturais operados pelo Espírito Santo, como a palavra de sabedoria, fé, dons de curar, profecia e línguas estranhas. A segunda é domata, mencionada em Efésios 4 e 11, e relacionados com 1 Coríntios 12, 5. Aqui vemos que é o próprio Cristo quem concede às pessoas os dons à igreja, como de apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons ministeriais têm o propósito de equipar os santos para o serviço. E a terceira categoria envolve o carismata, descrito em Romanos 12, conectado às ideias das operações de Deus, mencionadas em 1 Coríntios 12 e 6, que são dons de serviço e edificação, como ensinar, contribuir, exortar, liderar e exercer misericórdia. Esses dons revelam como Deus age por meio de cada um dos membros da igreja em tarefas práticas e permanentes. Esse estudo percorrerá essas três categorias, apresentando seus fundamentos bíblicos e diferenças entre si, funções específicas e a sua relevância para os nossos dias. Também analisaremos as primeiras manifestações dos dons espirituais na igreja primitiva, destacando a importância na missão e na comunicação da comunhão cristã. Finalmente, a gente vai refletir um pouquinho sobre a exortação apostólica de procurar com zelo os melhores dons, entendendo que quem deseja os dons espirituais é buscar ser um instrumento mais eficaz nas mãos de Deus para a edificação do seu povo no avanço do reino de Deus, né? É interessante, irmãos, a gente tratar sobre isso, porque não só hoje a gente luta ou ministra em contrapartida com a questão da eliminação dos dons, com aqueles que acreditam que os dons já se foram, que os dons já não existem mais, que os dons foram para um momento específico da igreja e hoje eles já não são mais necessários. Não só esse tipo de luta que a gente tem, mas também nós temos o embate, irmãos, quanto à questão daquilo que representa os dons na igreja, né? Tem muita gente hoje dominada pelo ceticismo quanto aos dons, né? Principalmente aquilo que a gente fala do dom de profecia, porque tanta gente confundiu profecia, obrigado, amigo. Tanta gente confundiu profecia com oráculo para ficar sabendo o que vai acontecer na vida, né? Eu quero receber uma profecia porque eu quero saber o que Jesus vai fazer amanhã, lá na minha casa, lá na minha vida. As pessoas entraram tanto por essa história que elas deixaram de lado o verdadeiro material da profecia, que é a exortação, tem uma outra palavra que é muito importante, não é a compaixão, a consolação, isso, a consolação, né, para dar direção à igreja. A profecia serve para isso. Não a profecia nesse sentido de oráculo, mais uma vez, né, de dizer para você o que vai acontecer amanhã, não de previsão do tempo, mas na verdade de guia para a igreja para lidar com qualquer tipo de tempo que aparecer. Entendeu?
em vez de ser um equipamento para a igreja, as pessoas estão confundindo como se fosse simplesmente dizer o que vai acontecer. E o que Deus quer que a gente esteja, muito mais do que simplesmente sabendo o que vai acontecer, é equipado para o que vai acontecer. E por diversas vezes a gente confunde, inclusive quando nós vemos a palavra de Deus nos dizendo a respeito da profecia, falando sobre o que ia acontecer. Quando, por exemplo, Paulo é dito que ele ia encontrar muito embate quando ele chegasse em Jerusalém, aquilo ali não era para que Paulo soubesse o que ia acontecer, é que Paulo estivesse equipado para o que ia acontecer. Essa é a diferença, né? O Senhor nos dá o seu Espírito como poder para que nós possamos ser o quê? Testemunhas, foi o que ele falou em Atos capítulo de número 1. Lembra? E olha, eu vos dar para você poder para que vocês sejam em minha testemunhas. Aonde? Em qualquer lugar. Em Jerusalém, né? Em Samaria, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então o poder de Deus para nós é um equipamento, é uma ferramenta para que nós possamos fazer o trabalho. E ele colocou isso de diversas formas, né? Isso da maneira dos dons, na maneira da função ministerial e na maneira da operação dos serviços ministeriais. E a gente vai dar uma olhadinha nisso aí hoje, né? As categorias dos dons, a Igreja de Cristo desde seus primeiros dias tem vivido sobre maravilhosa realidade que Deus equipa o seu povo com os dons espirituais. Esses dons são expressões da graça divina, não apenas para edificação individual, mas sobretudo para edificação do corpo de Cristo no cumprimento da missão. Aqui é muito importante, os dons não são dados por Deus para elevar alguém, mas os dons são dados por Deus para que aquela pessoa sirva à igreja, ok? Irmão, a gente percebe isso no culto de ensino, sabia? Porque o diabo, nosso inimigo, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, ele não quer que você esteja equipado. E aí ele pega os dias onde a mensagem é de consolação e ele não faz tanto embate, porque ele faz embate também no dia do culto de domingo, nos cultos que a mensagem é voltada para o evangelismo, para a consolação da igreja, tal, e ele mexe com isso também. Mas no dia que a gente está aqui equipando para suar, para comer miolo do osso, ele não incentiva, pelo contrário, ele coloca a barreira no coração dos irmãos para que os irmãos não venham para a igreja. Mas aqui é onde a gente recebe ferramenta para poder servir. Irmãos, as principais vitórias da igreja estão nos dias que ela é equipada. O equipamento da igreja é que dá força para ela vencer as situações, né? A gente vê muitos problemas na igreja que seriam resolvidos se a igreja buscasse estar equipada para aquilo. Mágoas, dissensões, brigas, que seriam facilmente quebradas se a igreja estivesse melhor equipada pelo Espírito Santo de Deus para lidar com essas questões, né? Para a glória do nome de Jesus. E a palavra de Deus nos apresenta aí 3 grandes categorias dos dons, né? O carismata pneumática, que é os dons espirituais sobrenaturais. É claro que essa palavra carismata aqui é uma transliteração do grego, né? O domata, que são os dons ministeriais, e o carismata, que são os dons de serviço. Embora todos venham de Deus, eles operam em formas diferentes e são dados por diferentes pessoas da Trindade e cumprem funções específicas na direção da igreja. Olha só que bonito isso aqui, ó. 1 Coríntios 12, 4, 6 a 8. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui referindo-se à pessoa do Senhor Jesus. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente percebe que Deus, na sua Trindade, ele está manifestado de maneira diferente na maneira como os dons operam. Que a manifestação espiritual acontece na igreja. Então, uma primeira parte aqui, os dons do Espírito Santo, que é o carismata pneumática, que está apresentado aí de maneira mais clara do 8 ao 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, por meio das quais o próprio Espírito se torna visível
e audível na congregação, né? É uma maneira que o Espírito de Deus se incorpora na congregação. De que maneira? Usando a vida do crente. É quando nós podemos ouvir e ver o Espírito Santo, ver as suas obras na igreja do Senhor Jesus Cristo. E que de maneira que isso acontece? São os dons de poder, revelação, expressão vocal inspirada, dados aos crentes cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja, o testemunho ao mundo e o fortalecimento pessoal. São os únicos dons chamados explicitamente de espirituais, pneumáticos. A palavra pneuma no grego significa espírito. Então esses dons, né, que pneuma vem de vento, sopro, por isso espírito, ok? E aqui são os dons, de novo, soprados, inspirados, espirituais, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eles representam a autorrevelação direta do Espírito Santo de Deus na congregação, né? Significado e base bíblica para isso. Carismata aí, que carismata, né? É um X que aparece aí em grego, que é a palavra xi, né? Xarismata, né? Ou ficaria assim, que é carisma, que é o plural de carisma, significa dom, capacitação ou poder extraordinário. E vem de caris, que quer dizer graça, favor e boa vontade. A outra palavra no grego também que significa dom, que é dória, que quer dizer dádiva ou presente. E a definição disso significa dons do Espírito Santo, como a gente já falou, e esses dons são manifestações do Espírito Santo através das quais ele abertamente expressa a si mesmo. Os dons espirituais são capacitações extraordinárias de Deus para o crente cheio do Espírito Santo. Então, você ter manifestações espirituais dentro da igreja é algo da extraordinariedade da vida cristã. O que é algo da ordinariedade da vida cristã? É ter boa conduta, é andar direito, é falar a verdade, é calçar os seus pés sobre a verdade, é ser uma pessoa fiel a Deus, fiel naquilo que Deus colocou na sua mão, fiel ao trabalho que Deus te chamou para fazer. Isso é coisa da ordinariedade da vida cristã. O que é a questão da extraordinariedade da vida cristã? É o Espírito Santo de Deus te usar para fazer as coisas que Ele mesmo quer fazer na igreja. É ser um vessel, é ser uma embarcação, é ser um instrumento de Deus para que Deus possa operar no meio do seu povo, né? Embora todos os dons sejam dados por Deus, essenciais à vida da igreja, somente esses dons o apóstolo Paulo se refere como dons espirituais. O apóstolo Paulo também se referiu a ele como sendo dinâmicos, né? E manifestações. A manifestação do Espírito, o dunamis do Espírito, o dínamo do Espírito, né? Você vê claramente a expressão e a força dele no meio. Eu te dou um exemplo disso. No dia que eles estavam todos dentro da casa, e lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, por volta do versículo 8 adiante, depois, na verdade, capítulo 2, já quando eles estavam dentro da casa, Atos 2 ali, que eles estão lá dentro e eles ouvem um vento, como o som de um vento, né? Um soprar muito forte, aquilo é uma manifestação física do Espírito. O lugar se moveu, o vento apareceu, né? Outros lugares também, você sabe que eu gosto bastante dos terremotos, né? Quando, por exemplo, o lugar treme, né? São manifestações físicas da presença espiritual naquele lugar, mas no crente também. E aqui onde está no crente, né? A palavra de sabedoria. Quando o crente fala aquilo que é necessário para que uma situação seja resolvida. Que não vem dele, não é? Aquilo ali, ele entende que aquilo veio da parte de Deus como uma solução para aquela questão, a palavra de sabedoria, que apazigua uma briga, que dá solução a uma situação, né? Quantos aqui já têm a experiência, já ouvi vários dos irmãos com experiência disso no trabalho. Deus manda uma palavra de sabedoria sobre aquilo lá e outras questões, né? Na igreja. Às vezes o problema não é uma família, né? E aparece aquela palavra de sabedoria. A palavra da ciência. Quando Deus dá conhecimento sobre aquilo que está se passando.
Às vezes a pessoa confunde a palavra da sabedoria com a ciência, porque elas até podem se parecer, porque a sabedoria, ela dá solução, ela dá entendimento, mas a ciência, ela dá conhecimento do porquê. A palavra do conhecimento, ela está muito perto, inclusive, do discernimento de espíritos, discernir espíritos. Porque às vezes é a palavra da ciência que mostra que existe ali uma situação espiritual contrária. Né? Ou então algo que Deus está fazendo. Mas muitas das vezes é essa palavra da ciência aqui que nós estamos atrás da profecia. Que nós queremos que Deus desvende o oculto escondido, a palavra da ciência, né? A gente quer que Deus fala pra gente o que é que está acontecendo lá na nossa casa. E aí o irmão fala assim, eu cheguei na igreja e não falei a ninguém porque eu queria que Jesus dissesse para mim. Né? Já ouviu isso? Né? Eu também eu fiz isso já alguma vez. Né? O crente que é isso aí. A palavra da ciência, né? E aqui, pelo mesmo Espírito, a fé. Agora, essa fé aqui é diferente da fidelidade que aparece no fruto do Espírito e é diferente da fé para a salvação. Essa fé aqui é uma fé onde o Espírito Santo de Deus usa o crente para materializar situações. É uma fé que ela manifesta as coisas. Não é? É por isso que o Hebreus fala a prova das coisas que se não veem. Não é? E a prova das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Ou ao contrário, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas essa fé aqui não é simplesmente essa fé da expectativa, mas é a fé que faz acontecer. É a fé que o crente põe a mão e fala, não, Deus está comigo. Ele põe o pé e aparece o chão. Ou então ele dá uma palavra de fé para a igreja. Olha, amanhã Deus vai fazer assim, como Elias fez. Não vai chover por 3 anos e meio. É uma palavra de fé. É uma manifestação de fé. Né? E acontece exatamente como aquilo que a pessoa disse. Né? Outro, pelo menos, os dons de curar. E aqui está interessante que não fala que é o dom de curar, mas é os dons de curar. Por quê? Porque a operação da cura pode ser de maneira muito diferente. Eu já vi o pessoal repreender e a diabetes ir embora. Mas eu também já ouvi o irmão pegar e colocar a mão dentro da boca da criança e tirar uma bola preta. Né? E joga no chão, o negócio vira fumaça. Então as operações desses dons são diferentes. Não é? Eu ouvi de gente que eu confio, que eu sei que é gente séria, né? Orou por um rapaz que estava com uma perna, o osso da perna do rapaz estava podre. E ele tinha um catéter do lado da perna aqui dele que saía um pus. E os irmãos oraram e a perna começou a sair pus. E depois Deus deu um osso novo para o rapaz na hora. Dons de curar. Manifestações diferentes para cura. Né? Para o cego, Jesus falou, o cego chegou e falou, Jesus, eu quero ver. Então vê. O rapaz viu. Para outro, ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou no olho. Então são diferentes dons de cura, mas é Deus que opera, né? E há outros, a operação de maravilhas. É que literalmente mesmo operar maravilhas no meio do povo. Não é? Quantos já ouviram de milagres maravilhosos de Deus? Eu ouvi de um missionário e tal, falou, olha, chegou uma época na casa dos meus pais, eles eram missionários na Bolívia, e a comida acabou e a gente só tinha mais 15 dias para chegar ao salário. E naquela semana a única coisa que tinha era um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. E eu vi a minha mãe colocar o copinho no arroz para cozinhar e o copinho no feijão, e o feijão e o arroz voltar para o mesmo lugar. Porque era a única comida que a gente tinha. Ela tirava o arroz e o arroz ficava no mesmo lugar. Operação de maravilha. Né? Deus fazendo coisas maravilhosas de suprimento do seu povo. A profecia. E aqui é onde a gente, Jesus fala, tem profeta na casa. Mas aqui a profecia, irmãos, ela é um pouquinho diferente daquilo que a gente imagina, porque a profecia aqui é dizer não simplesmente o futuro, mas é dar uma palavra de direção para a igreja. Porque o profeta, ele fala em nome de Deus para a igreja, não é simplesmente dizer alguma coisa para a igreja, para questão das questões pessoais, não, mas é dar uma direção para a igreja. A palavra dessa profecia, por exemplo, como a Bíblia diz, guia, não é? A palavra que se prega no domingo, a palavra de ensino, é uma palavra profética para dar direção para o povo de Deus.
não é? Para dar sustento espiritual para a igreja, é o pão que vem do céu, não é? O dom de discernir espíritos, é saber que tipo de espírito é aquilo, da onde vem, não é? A gente passou algumas experiências assim, quando a gente vai tratar com uma pessoa que está sendo atormentada. Saber que tipo de situação é aquela, discernir o ambiente, o lugar, não é? Às vezes você entra em um lugar e fala assim, esse lugar está pesado. E aí você discerne que tipo de peso é aquele. Se é um peso que vem por causa de uma pessoa que está dando lugar, se é um peso porque existe uma consagração àquele lugar, discernimento do espírito. E também quando chega alguém, Deus às vezes mostra para você que a pessoa está sendo oprimida, ou então que é um irmão. Quantas vezes você não chegou num lugar, essa pessoa é crente. Você discerniu o espírito na vida dela. Tem uma percepção de Deus ali que existia algo de especial da parte de Deus que você conhecia. Discernimento de espíritos, né? A variedade de línguas, e aqui é tanto a glossolalia quanto a xenolalia, ou seja, falar a língua espirituais, quanto também falar outras línguas mesmo, né? Outras línguas do idioma humano, não é? A variedade de línguas, né? Tem pessoas que falam línguas espirituais e depois ganham outro tipo de língua. E aqui a importância para a questão da variedade de línguas, que a interpretação das línguas, não é? Não simplesmente falar, mas haver interpretação. E aqui existe uma coisa importante para a gente dar uma paradinha de conhecimento ainda, que é a questão, por exemplo, de você falar línguas estranhas em casa e na congregação. Em casa, na oração, que toda a sua oração seja repleta de língua. Na igreja, tem as línguas devocionais e as línguas que são profecia. Quando você está fazendo na sua devoção falando em língua, não precisa de ter interpretação. Quando você está falando em línguas, que é uma mensagem, você já viu isso várias vezes na Assembleia de Deus. Alguém se levanta em língua estranha no meio da igreja e a igreja se cala. Por quê? Porque aquela língua é uma palavra para a igreja. E aí porque a igreja discerne aquilo. E já se levanta alguém interpretando aquela língua. Todas as vezes que alguém se levanta em línguas na igreja e toma a palavra da igreja enquanto fala em línguas, essa precisa ter interpretação. Alguém precisa interpretar. E você não se engane, viu? Todas as vezes que isso acontece, alguém tem interpretação, mesmo que a pessoa não fale. Muitas vezes a pessoa tem interpretação e ela se envergonha de falar e não fala. Mas isso não significa que não teve, né? Por quê? Porque aí também vem aquela questão que o Espírito Santo de Deus, o Espírito é sujeito ao profeta. Não é? Deus não não domina ninguém, não controla ninguém. Você precisa de dar lugar para que o Espírito Santo lhe use. A experiência pentecostal, o pano de fundo final imediato dos dons espirituais é a manifestação do Espírito. Através dos dons, o Espírito Santo brilha e se mostra abertamente. O Espírito que é invisível manifesta-se visivelmente e audível na vida do crente. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro declarou sobre Jesus que, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto naquilo que as pessoas agora viam e ouviam. Olha, aquilo que Deus prometeu no seu Espírito, vocês estão vendo e vendo, ouvindo e vendo. De que maneira? Na vida deles, né? O que a multidão viu e ouviu foi cerca de 120 pessoas cheias do Espírito Santo falando em outras línguas. Essa, portanto, foi uma manifestação ou revelação tanto visível quanto audível do Espírito Santo, né? Os 9 dons listados pelo apóstolo Paulo são, portanto, manifestações do Espírito Santo. E é muito importante aqui fazer clara distinção entre dons do Espírito e o fruto, né? O fruto é expresso em virtudes e a manifestação é dos dons. Os dons e o fruto são de natureza totalmente diferente. Por quê? Porque o fruto é desenvolvido e o dom é dado, né? Para a glória do nome de Jesus. Vamos lá. O senhorio do Senhor Jesus Cristo. A operação dos dons espirituais tem como base o senhorio do Senhor Jesus. Embora carismata seja manifestação do Espírito Santo,
eles só tornam realidade sobre a autoridade do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo declara que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. É a partir dessa confissão de fé e submissão que o Espírito Santo distribui os dons conforme quer. O que eu estou querendo dizer com isso? É só a partir do momento que uma pessoa se torna crente e submissa ao Senhor Jesus que ela recebe as ferramentas do Senhor Jesus para participar do seu ministério. Vou te dar um exemplo aqui muito claro. Você precisa ter nascido no Brasil para receber um passaporte brasileiro. Você precisa ter nascido na América para receber um passaporte americano. Só que se você não nasceu na América, você precisa de um mínimo o quê? Se naturalizar. E o que é naturalização? É dizer que agora você tem uma nova natureza. É como se você nascesse de novo. Entendeu? Tá claro, não tá? Você só recebe aquela ferramenta de identificação, aquela ferramenta de trabalho. Você só tem direito a agir naquela esfera se você entra naquela esfera de ação. Ou seja, você só pode receber dos dons espirituais a partir do momento que você se identifica com o Senhor, dono dos dons espirituais, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não pode agir nos dons fora do senhorio do Senhor. A igreja cheia do Espírito Santo não tem como foco os dons em si, mas que o Senhor seja exaltado, que os concede. É por isso que você vê hoje aí alguns problemas. As pessoas usando os dons para autopromoção. Né? E aí a pessoa vai para a internet, fala of the king, the power, e manda tanta outra coisa e tantas outras chacotas que começa a ficar na internet, né? E começa a fazer até mesmo coisas que são perigosas, né? Chega lá, rasga que a pessoa foi curada, lá, o laudo do câncer, e aparenta tantas outras coisas, né? E chama o foco para si. Uma das coisas da natureza do verdadeiro dom manifestado no Espírito para a glória de Deus é que ela busca o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? Ela quer que Jesus apareça. Ela quer as curas para que se glorifique o vosso Pai que está no céu, né? Ela traz aquela manifestação, aquela glória para que Jesus seja glorificado. É diferente, não é? Diferente. A igreja cheia do Espírito não tem como foco os dons, mas sim que o Senhor apareça, né? É Ele quem, por meio do Espírito, manifesta sabedoria, cura, libertação e milagres, ok? Onde o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente glorificado, ali o Espírito tem liberdade para operar. Por isso, o senhorio do Senhor Jesus é o pano de fundo essencial para a manifestação autêntica dos dons espirituais. Os dons do Espírito são todos os dons do ministério, né? Manifestação do Espírito. Do apóstolo Paulo escreve, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for necessário, o útil. Qual que é uma coisa que é útil? Primeira coisa, o bem comum. A finalidade dos dons espirituais é o bem da comunidade, né? A palavra de sabedoria, a interpretação das línguas, ou seja, ninguém tem o dom espiritual para autopromoção. Outra coisa, a cada pessoa, cada crente tem um papel distinto, não apenas os dons, mas todos os membros são participantes. Mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, ou seja, é dada para uma pessoa para aquilo que ela serve às outras. Não é dado para ela, de novo, para ela aparecer, é dado para aquilo que ela serve às outras. O apóstolo Paulo destaca que não apenas líderes ou pessoas prominentes são carnais do Espírito. Ninguém é excluído. Uma comunidade verdadeiramente cheia do Espírito espera que o Senhor ministre através de todos os presentes. E aqui é uma coisa muito bonita, né? Porque a gente precisa de separar muito bem e fazer isso cada vez mais na igreja, para que as coisas fiquem bem claras, que dons de governo e os dons do Espírito não fazem uma espécie de hierarquia de importância, mas de função. Ou seja, na igreja nós temos diferentes funções,
mas não temos diferente importância. E qual que é uma clara evidência de que nós não temos diferente importância? É que Deus pode usar nos dons a qualquer irmão da igreja. Ainda que Deus não tenha dado a ele uma autoridade de governo dentro da igreja, ou seja, ele não é um presbítero, ele não é um pastor, ele não é um evangelista, ele não é um diácono, ele não é um líder. Isso não significa absolutamente nada que Deus não possa usar ele para a ministração do corpo. Não é? E aliás, é até bom que seja assim. Você sabe qual foi um dos motivos que os dons sumiram da igreja nos primeiros séculos? É porque conforme a hierarquia da igreja começou a se tornar mais estoica, o que eu quero dizer com isso? O estoicismo vai dizer pra gente que quem está mais alto na esfera da pirâmide tem maior revelação de Deus. Aí o que começou a acontecer? Começou a acontecer pecado no meio do bispado, daqueles que estavam em eminência. E aí Deus revelava na igreja. Olha, é isso que te digo, varão. Você está em pecado diante do Senhor, você precisa de se arrepender. E aí o estoicismo falava o quê? Ué, eu que estou aqui em cima, não estou me sentindo envergonhado pelo meu pecado, um irmão da igreja vai se levantar e vai apontar o dedo para mim? Não, eu sou o fulano de tal, né? E aí os dons do Espírito Santo começaram a ser silenciados na igreja. Por quê? Porque a liderança que recebeu o governo já não era mais persuadida pelo Espírito Santo de Deus na manifestação simples que a igreja tinha. E aí cada vez mais os dons começaram a ser rechaçados. Eu falo assim, não, aí começou a ideia, agora nós temos a palavra, nós não precisamos mais da manifestação de dons. E aí acabou onde você vê em vários lugares, né? Onde a manifestação espiritual já não é mais aceita. Mas graças a Deus, irmãos, porque Deus avisa a igreja do Senhor Jesus Cristo através dos dons que ele manifesta nela, muitas das vezes até o perigo, não é? Às vezes o pastor está orando por uma situação e aí Deus revela para a irmã, para o irmão, aquilo que o pastor estava orando e dá saúde para a igreja e ajuda a igreja a caminhar em frente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é excluído, né? E outra coisa, ele é dado. Ele é repartido particularmente como quer. Ele é dado, indica que os dons não são adquiridos ou possuídos, são concedidos graciosamente. O uso do tempo presente é dado. Reforça que os dons não cessaram. O dom, ele é dado. Ou seja, tem hoje dom para ser dado para nós. Eu gostaria muito, irmãos, que na próxima vez que você se ajoelhasse para orar, você pedisse dons a Deus. Senhor, me dá um dom, Senhor, Pai, me dá uma revelação, me dá uma manifestação de um dom, me usa nos dons, Senhor. Eu estou aqui para ser usado, para ser útil para aquilo que é bom para o Senhor e para a sua igreja, para a glória do nome de Jesus. A descrição dos dons, né? A lista dos 9 dons, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro mesmo Espírito a palavra da ciência, e so on, e so forth. Então vamos lá. Dons de revelação, de inspiração. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, de discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Expressão vocal inspirada ou dons de elocução, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. 3 observações gerais. Os dons não seguem ordem de importância. Esse aqui é mais importante que o outro, né? Todos os dons são igualmente sobrenaturais. O Espírito pode agir mesmo sem o crente compreender plenamente o dom que manifesta. Ainda que ele não entenda o dom, ele entende que ele está sendo usado. Então, por exemplo, por diversas vezes, às vezes você fala uma palavra com uma pessoa que você não tem noção daquilo que você está dizendo. Eu lembro claramente, o pastor Wellington, de Salt Lake City, você pergunta para ele depois. Nós estávamos num culto de jovens no ano 2014. E era o primeiro culto do ano. Eles vieram à frente, os irmãos, a gente fez eu lembro, a palavra foi em Colossenses capítulo 3 naquele dia. E os irmãos vieram à frente no apelo no final do culto. E nós começamos a orar pelos irmãos que estavam ali na frente. Eu segurei a mão dele e da Pamela e falei assim: amanhã vai aparecer uma proposta na sua frente e vai ser só você assinar, porque ela vai ser tão boa que vai ser só você assinar. Eu não sou de entregar a palavra assim, mas eu entendi que naquele dia Deus estava me usando.
Passado alguns dias, eu falei para ele que ele ia ser no dia seguinte, né? Passado alguns dias, ele não falou comigo que nada que tinha acontecido. E o nosso culto naquela época era na quinta-feira à noite. Então só tinha mais um dia da semana para ele ir para o trabalho. Era sexta. Passou sábado, passou domingo. Chegou na quinta seguinte. E eu falei assim, rapaz, será que eu falei alguma coisa da minha cabeça, né? Porque eu não entendi o que eu estava falando. E aí eu cutuquei. Falei assim, olha, então desculpa, meu amigo, mas... semana passada, eu falei, meu amigo, nem te falei. No outro dia eu cheguei lá no trabalho, o meu patrão chegou junto com um sócio e apresentou para mim um contrato para mim ficar com 60% da companhia onde eu estava trabalhando debaixo deles. Tinha várias companhias e a parte da companhia que eu estava trabalhando, ele me deu 60% da companhia e ele ia ficar com 20 e o outro sócio com 20. Era só assinar o papel, estava tudo pronto. Eu jamais ia entender que aquilo ia acontecer, mas foi aquilo que eu disse no dia anterior. Porque Deus nos usa para manifestar a bênção de Deus para a vida dos nossos irmãos, né? A distinção entre dons e frutos, mais uma vez, dons, manifestação imediata do Espírito, frutos, resultado de um processo de amadurecimento espiritual. E aplicação para hoje. A igreja não pode ser plenamente igreja sem os dons do Espírito Santo. Deixa eu repetir isso aqui para você. A igreja não pode ser plenamente igreja sem os dons do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios não é periférico, mas essencial. A continuamente presença dos carismata nos dias atuais é o sinal que o Senhor está restaurando a vida espiritual da igreja. É assim que o povo de Deus avança com poder, vitalidade e fidelidade ao propósito do Senhor Jesus na terra, né? Nós temos ainda os dons domata, que é o plural de doma, que significa dádiva, e que é abordado lá em Efésios capítulo 4. E a sua função é principalmente estrutural. Esses dons não são ações sobrenaturais, mas pessoas dadas por Cristo à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, para estruturar o serviço do corpo, né? Então são dons individuais que operam na administração geral da igreja. São os dons que têm a ver com a chamada ministerial. Agora, o que está interessante? O carismata, o carismata pneuma, que a gente viu lá, pneumático, são entregues, distribuídos à igreja que Deus dá para aquilo que é útil. Ok? Mas o domata, que nós estamos vendo aqui, tem a chamada espiritual. Então, alguns do meio da igreja são levantados para esse trabalho. É diferente. Existe aqui uma seleção para que Deus faça isso. Porque, inclusive, ele fala assim, olha, Efésios capítulo 4, né? Aquele que subiu foi o mesmo que desceu e foi até as profundezas, trouxe consigo o cativeiro e deu dons aos homens. Ok? Ele mesmo deu uns para, ou seja, não é todos, alguns para apóstolos, uns para doutores, mestres, pastores, ou seja, é uma separação selecionada para uma função. E aqui, mais uma vez, não é uma questão de especialidade, mas é uma questão que Deus viu uma função que a pessoa poderia ocupar para servir a igreja. Infelizmente, inclusive um problema grande da introdução do pensamento helenista na igreja, que inclusive Paulo combateu muito quando escreve, por exemplo, olha, do mesmo modo que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou como servo, tomou a forma de homem como servo e tal, e humilhou-se a si mesmo, e chegando até a morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente. O que ele quer dizer com isso? Olha, você não é porque você tem uma condição especial que você tem que considerar melhor que os outros. Olha o exemplo de Cristo. Por quê? Porque dentro do pensamento grego, você ser uma pessoa humilde era uma questão de falha de caráter. Eles não consideravam uma virtude, os gregos. A humildade é uma coisa de gente pobre, de gente que não tinha posição na vida. Então, dentro da cultura grega, quem era humilde? Era um escravo. Ele não tinha nada. Se você era um senhor, você não tinha que ser humilde, ué. Você é bom de uma coisa. Então, isso foi uma coisa que combateu. E parece que fica um resquício. Por quê? Porque isso fala muito alto ao ego do homem.
Então, na igreja, nós temos que combater isso. Conforme Deus vai capacitando as pessoas e chamando as pessoas para o serviço da igreja, ela precisa se humilhar para servir a igreja. Você já viu uma humilhação verdadeira para servir a igreja? Ah, não, porque agora não, meu amigo. Pelo contrário, desça. Vamos servir a igreja do Senhor Jesus Cristo com amor, com santidade, com comprometimento, né? Com doação. Porque foi por isso que Deus chamou. Olha, eu dei vocês para a igreja. E aí eu quero lembrar você aquilo que eu gosto de falar em Romanos, né? Se nem mesmo o seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? A gente gosta disso de falar de presente que Deus vai dar para nós, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: se Deus não poupou Jesus para a salvação do perdido, você acha que Ele vai poupar você? Se Deus não poupou Jesus para a edificação da igreja, você acha que Ele vai poupar você? Né? E aí ele falou, claro, não vos dará também todas as coisas. Ou seja, né? Nesse sentido, numa expressão bastante chula e humana, Deus está all in, né? Todas as apostas estão lá na mesa. Deus colocou tudo que tinha lá. Deus não se reservou nada para aquilo que Ele sabe que Ele tem poder de fazer acontecer. Inclusive o investimento de pessoas na obra. Não só de recursos, não só de dons, mas pessoas. Deus investiu pessoas e deu para elas dons para que elas pudessem fazer o trabalho, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. A palavra de Deus ensina que esses dons são para equipar e aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. São dons específicos para servir a igreja, né? As qualificações de uma pessoa chamada por Deus, exercer o dom ministerial, estão escritas em Tito. Aquele que foi em princípio marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Convém um bispo que seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo nem iracundo. As qualificações têm a ver com exigências espirituais, ser nascido de novo e cheio do Espírito Santo, exigências emocionais, ter um perfil psicológico equilibrado, exigências morais, a necessidade da pureza moral, bom marido e bom pai, exigências sociais, lidar com todas as classes sociais, exigências intelectuais, conhecimento para o crescimento pessoal e da igreja, né? A dignidade do ministério feminino, os limites bíblicos. Aqui o pastor também já deu uma resolução nesse sentido, né? A palavra de Deus valoriza profundamente o ministério feminino. Mulheres são chamadas e capacitadas e utilizadas por Deus em diversas funções do corpo de Cristo, como profetisas, líderes de oração, mestres e colaboradoras do evangelho. No entanto, a mesma escritura que reconhece o valor da mulher no ministério também estabelece limites quanto à função pastoral de liderança com autoridade final na igreja. 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 12. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Esse ensino não se baseia em contexto cultural, mas na ordem da criação, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Portanto, o papel do pastoreio com autoridade espiritual sobre a igreja local é confiado aos homens, conforme o padrão bíblico. Agora, aqui que está a questão. Isso não diminui o valor da mulher, mas honra a ordem de aliança estabelecida por Deus. Não é uma questão de você impedir as mulheres do seu serviço ministerial. É a questão de você honrar o padrão bíblico e divino na ordem da família e colocar as funções que não tragam problemas, inclusive de convivência na igreja do Senhor Jesus. Simples. É simples assim. Né? Esse final de semana eu conversei bastante com a doutora Alexia Salvaterra sobre isso, que nós entendemos que a nossa questão é uma questão de função familiar. E um dos ministérios mais fecundos na igreja do Senhor Jesus Cristo é o ministério feminino, ciclo de oração.
Como é que uma igreja fica de pé sem um ciclo de oração orando? As mulheres que fazem. No entanto, na hora do governo da igreja, são os homens que estabeleceram, porque foi assim desde o princípio. Não é? Inclusive, há divergência contra isso? Você pode ter certeza que sim. Mas nós estamos apaziguados quanto a isso. Há divergência sobre isso que a gente falou? Muitas. Mas nós estamos apaziguados porque nós entendemos que essa é a revelação de Deus. É a revelação bíblica de Deus, né? Para a glória do nome de Jesus. Dons de carismata, mais uma vez, que descritos em Romanos 12, são para operação como capacidade de serviço na igreja de forma prática, como hospitalidade, ensino, misericórdia, generosidade, governo, entre outros. Embora não sejam espetaculares como os dons espirituais, são essenciais para a saúde da igreja. A profecia, a diaconia, o ensino, a exortação são da característica de funções definidas na igreja, ou seja, são para as pessoas específicas chamadas para elas enquanto repartir, presidir, exercer misericórdia. São funções comuns a todos os membros da igreja. Deus não concede dons por curiosidade espiritual, mas a pessoas que oferecem como sacrifício vivo. A entrega vem antes da capacitação. Os dons mencionados por Paulo são ações contínuas dadas a crentes que estão de fato em movimento e desejosos de obedecer a Deus. Não são dons automáticos, mas fluem da consagração. Deus usa aqueles que estão disponíveis a servirem a Deus, para a glória do nome de Jesus. A nossa conclusão vai dizer assim: o estudo dos dons espirituais revela a multiforme graça de Deus, a sua provisão para a edificação da igreja. Essas três categorias cumprem papéis distintos, complementares na vida espiritual prática do corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus manifesta os dons como expressão visível da presença divina. O Senhor Jesus concede ministros para o aperfeiçoamento dos santos e Deus Pai distribui dons de serviço àqueles que se dispõem a servir. Que cada crente, ao discernir os dons, se entregue com humildade para ser instrumento útil, vivendo com santidade, zelo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?